que bonitinho! Parece um dinossaurinho andando. Um dinossauro? É, um dinossaurinho. Você não sabia que as aves são parentes dos dinossauros? Oi? Tá louco, cara? É que eu estava passando por acaso e ouvi vocês falando sobre dinossauros. Por acaso, sei. É, por acaso. Nossa, você deve gostar mesmo de dinossauro. Mas, deu pra perceber? Só um pouquinho. Mas enfim, o que vocês estavam falando sobre dinossauros? É que eu tava falando pra Gi que os dinossauros são ancestrais dos pássaros de hoje em dia, não são? Isso mesmo, os pássaros de hoje em dia são descendentes diretos dos dinossauros. Nossa, mas como aqueles bichos tão grandes ficaram esses animaizinhos tão pequenininhos? Então, os dinossauros menores conseguiram sobreviver às consequências da queda do meteoro por serem mais adaptáveis às mudanças, por consumirem menos alimento para sobreviver. Essa adaptabilidade ajudou também no crescimento populacional dos dinossauros, fazendo com que a carga genética dos dinossauros pequenos fosse passada adiante. Com o passar de 50 milhões de anos e a ajuda do mecanismo de seleção natural, os pequenos dinossauros se transformaram nas aves de hoje. Duas perguntas. O que é mecanismo de seleção natural e de onde vêm as pernas? Calma lá. Como diria Jack, vamos por partes. Vamos pro meu laboratório e lá a gente conversa sobre tudo isso. Pode ser? Vamos lá. Por mim pode ser. Ah, então partiu. Gente, já podem entrar porque vocês três já são de casa. Uai, não tá faltando um? Ah, o Robertinho, ele não vem mais porque tá fazendo cursinho pra passar no vestibular. Ah, que pena. Você viu que evolução? Evolução. Essa é a palavra-chave para entendermos a conversa de hoje. Vamos começar pela questão das penas. Ok. Estudos mais recentes apontam que o Microraptor, parente mais próximo das aves, possuía penas. Nossa, disso eu não sabia. A gente já tinha falado sobre algo desse tipo, não tinha? Já sim. Vocês lembram de alguma coisa? Ah, eu lembro das girafas. A gente falou meio por cima, mas é importante que vocês entendam bem o conceito de evolução. O que mais a gente precisa saber? Bom, como eu já tinha dito, a teoria da evolução das espécies foi escrita por Charles Darwin, certo? Certo. Então, ela foi escrita com base nas observações dele e de Alfred Russel Wallace e foi publicada em 1859. Mas ela não é a única teoria que busca resposta para o processo de evolução. Vocês sabiam? Mas na escola a gente só ouviu falar de Darwin. Achei que ele fosse o único. É, muita gente só conhece o Darwin, mas existiu também um naturalista francês chamado Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, popularmente chamado de Lamarck. Ele possuía uma teoria concorrente do darwinismo. Mas como assim concorrente? O lamarckismo defendia as ideias de geração espontânea e de uso e desuso, enquanto o darwinismo defendia as ideias de evolução por mutações e seleção natural. Muita gente confunde essas ideias e acha que é de Darwin. Quê? A geração espontânea, ou a biogênese, é a ideia de que a vida surge da matéria inanimada, tipo um queijo que apodrece mesmo quando está dentro de um pote. Essa teoria foi proposta pelo filósofo grego Anaximandro há mais de 2000 anos. Já o conceito de uso e desuso diz que as funções que fossem mais utilizadas pelo indivíduo passariam para seus descendentes, enquanto as menos utilizadas se atrofiariam, dando origem a uma nova espécie. Tanto a geração espontânea quanto o conceito de uso e desuso eram defendidos por Lamarck. Ah, entendi. Mas até agora eu não sei o que é aquele tal de mecanismo. Darwin defendia que as espécies surgiam por causa da melhor adaptação que alguns indivíduos tinham ao ambiente que eles estavam inseridos. Por consequência, o ambiente selecionava quais indivíduos iriam se reproduzir mais, passando sua característica adiante. A isso, ele dava o nome de mecanismo de seleção natural. Mas esses caras pensaram em tudo isso sozinhos? Então, o lamarckismo era uma ideia só de Lamarck, que surgiu só por observações. Já as ideias de Darwin
foram escritas com base nas observações feitas em sua viagem a bordo do navio HMS Beagle. Darwin viajou por todo o hemisfério sul, coletando, catalogando e analisando espécies que ele encontrava no caminho. Quando Darwin voltou para a Inglaterra, ele teve contato com o trabalho de Alfred Russel Wallace, que também havia chegado a conclusões muito semelhantes às dele. Alguns anos depois, eles apresentaram em conjunto a origem das espécies de Darwin e Wallace, que continha a teoria da evolução. Mas as pessoas aceitaram de boa as ideias deles? Na verdade, não. Até hoje tem gente que nega a teoria da evolução por questões religiosas. O próprio Darwin tinha medo de ser perseguido. A teoria da evolução ficou engavetada durante anos, até ele vir a público e apresentá-la. Mas a comunidade científica da época aceitou de boa? Depois que Darwin conseguiu comprovar que sua teoria completava muitas lacunas deixadas sem explicação por teorias anteriores, a comunidade científica passou a adotar a teoria da evolução das espécies como base da biologia, o que acontece até os dias de hoje. Esse é um dos pontos mais fortes do método científico, que nunca deve aceitar uma teoria como verdade absoluta, fazendo com que a ciência esteja sujeita a mudanças sempre que uma nova teoria se mostrar superior. Mas isso de mudar de teoria só aconteceu na evolução? Não, isso é bem comum. Aconteceu várias vezes com o modelo atômico. Modelo atômico? Tem muita coisa pra gente falar sobre o modelo atômico. E se vocês vierem aqui um dia só pra gente conversar sobre isso? Por mim, tudo bem. Por mim também. Combinado então. Carvalho, a gente tem que ir embora agora, tudo bem? Tudo bem, qualquer dia a gente se vê. Tchau, Carvalho. Tchau, tchau.